sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Levante suas mãos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, meu Deus, nós estamos em Tua presença, ó Pai, e te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, já me cobre com Teu sangue, cobre este altar, cobre a Tua igreja, Senhor, reveste a Tua igreja, ó Pai, em nome de Jesus, fala a Tua noiva, fala a Tua igreja, que eu diminua e o Senhor cresça, e que o Senhor venha bradar, ó Pai, uma palavra do céu aqui, Pai, abaixo, choricando aqui, Pai, nessa tarde, em nome de Jesus, e graças a Deus, vamos aplaudir Jesus, amém? Irmão, pode sentar. Olha, que esse irmão fala, não conversa comigo, viu? Fala sempre mais forte, fala, não conversa comigo, aleluia, porque Deus vai bradar nessa tarde. João Batista, irmão, um dos profetas, aonde a Bíblia diz que nascido de mulher não vai haver homem igual a João Batista. E olha que o Antigo Testamento, Toinha, é recheado de homens de Deus. Abraão, Isaac, Jacó, aleluia. A Bíblia fala dos profetas maiores e menores, Jeremias, Isaías, Osés, Ezequiel, o próprio Elias, Eliseu. Olha o tanto de homem de Deus, irmão, que a Bíblia deu. E a Bíblia diz, querido, que nascido de mulher não houve nem haverá um homem igual João Batista. E Deus escolhe este homem, irmão, para batizar o Messias. Deus escolhe este homem, irmão, aleluia, simplesmente este homem, para batizar Jesus, aleluia. E eu esses dias estava conversando com não sei quem, uma amiga minha lá de Santo Antônio, lembrei, amiga minha lá, uma jovem, lá de Santo Antônio, uma jovem que eu liderei. Eu até falei para ela, eu falei, quando João Batista batiza Jesus, aleluia, ali Jesus também já é batizado no Espírito Santo, porque a Bíblia diz que uma pomba desce do céu, aleluia. É uma conjectura minha, essa pomba é o próprio Espírito Santo de Deus já descendo na terra. Arabaço, o que é no poder do Espírito Santo aí, aleluia? O próprio Espírito Santo já descendo na terra, e Deus brava a palavra do céu, aleluia. Aí está o meu filho amado em quem me compraz, aleluia. Quem acredita nesse Jesus todo-poderoso, aleluia, ela está aqui nessa tarde. Aleluia. João Batista, em uma das suas pregações, ele diz, aleluia, eu vos batizo com água para arrependimento. Só que tem um que é mais poderoso que ele, e esse nome é Jesus Cristo de Nazaré. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem quer ser cheio do poder de Deus? Quem quer ser cheio da graça de Deus? Ele te batiza com fogo, ele te batiza com unção, ele te batiza com a glória. Aleluia! A Bíblia diz, irmão, aleluia. João Batista, ele termina, ele conclui seu ministério, aleluia, dizendo, arrependei-vos que é chegado o Rei dos Céus. Jesus, aleluia, ele já começa o seu ministério, porque Jesus, ele só tem 3 anos de ministério na terra. Ele fica 33 anos na terra e 3 anos de ministério. Nesses 3 anos de ministério, ele já começa, porque com 12 ele já pregava para os doutores da lei. Mas o ministério mesmo, o foco da chamada que Deus tem com ele na terra começa com 3 anos. E a Bíblia diz que Jesus, aleluia, lá em Mateus 4, capítulo 19, ele também já começa, no versículo 17, ele também já começa a pregar, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista termina o seu ministério dizendo, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Jesus já começa o ministério dizendo, arrependei-vos que é chegado o reino. Quem crê que esse reino está chegando, aleluia? Há mais de 2000 anos atrás. Olha só para você ver, Lúcio. Jesus já estava na terra e já estava pregando a volta dele, aleluia. É Jesus na terra dizendo, ei, eu estou aqui, mas eu estou voltando, aleluia. Eu estou aqui, mas eu estou voltando. E eu vou vir buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Quem acredita, aleluia. Ele vai vir nos buscar. E aí, irmão, Jesus, aleluia, enquanto Pedro está pescando, a Bíblia
Bíblia diz que Jesus fala para Pedro: Pedro, larga aí tudo que você está fazendo, que eu vou fazer de você pescadores de homens. E aqui entra o que eu quero falar, o tema da mensagem que eu quero ministrar aqui hoje. A maioria dos pregadores, quando ele prega essa mensagem aqui de Abacuque, ele só foca em santidade. E tem que ter santidade mesmo para avivamento. Foca em oração, foca no jejum, foca na busca. Mas ele se esquece do primordial, que é o ID. O ID, irmão, não é só para o evangelista. O ID não é só para o missionário. O ID não é só para o pastor. Olha para esse irmão e fala: o ID é para você, aleluia. Jesus diz: ide por todo mundo, aleluia. Aqui Jesus não fala o presbítero, o evangelista, o pastor. Jesus está falando é para todo mundo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Cadê os crentes que vai pregar a palavra aí, aleluia? Deus te levantou para tu pregar. Jesus começa a te levantar, aleluia. E ele já começa a pegar para pregar isso aí. A Bíblia diz lá em Lucas 10 que Deus não levanta apenas 12, ele levanta 70 discípulos. Desses 70 discípulos, o que Jesus mandei? Vá de 2 em 2, porque é melhor 2 do que 1. Porque quando um estiver fraco, o outro vem levando. Sim, como é que é o nome do varão? Rafael? Ó, nome bonito. Rapaz, olha só. Deus abençoe o varão. Aleluia. Quando o Rafael estiver fraco, o Lúcio vem e levanta. E quando o Lúcio estiver fraco, o Rafael vem e levanta. Porque a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras é mais difícil de quebrar. Ei, você não vai fazer obra sozinho, aleluia. Bota isso na tua cabeça, você não vai fazer obra sozinho. Você precisa de Barnabé, você precisa de Josué, você precisa do Arão. Cadê esses crentes que vai fazer a obra, aleluia? Eu quero profetizar que Deus vai colocar um Arão do teu lado, Deus vai colocar um Josué do teu lado, aleluia. Deus vai colocar alguém do teu lado. Alabaçuri canta, aleluia. Nem Jesus fez a obra sozinho, eu vou fazer? Não, irmãos. A Bíblia diz, Provérbios 18: aquele que se isola insurge contra a verdadeira sabedoria. Não adianta você achar que você é o super-homem, que você vai fazer sozinho, que você não vai. Jesus levanta, olha só, irmãos. Jesus levanta Pedro. Pedro era um homem difícil. Só pelo gênio dele você vê, aleluia, que quando ele corta a orelha de mal, só aí você vê que o homem resolve as coisas a ferro e fogo aí. O homem é bravo. E Deus ama escolher gente brava. Por quê? Gente brava, irmão, aleluia, não leva desaforo para casa. Gente brava, irmão, fala o que tem que falar na cara, aleluia. E Deus gosta de gente assim para quê? Para enfrentar o inferno, aleluia. Para enfrentar o diabo, aleluia. É por isso que Deus escolhe traficante. É por isso que Deus escolhe homem que assalta banco. Por quê? Deus pensa assim: rapaz, se esse cara assalta banco, imagina o que esse cara não vai fazer na minha presença. Se esse cara cava, aleluia, terra, aleluia, para entrar no Banco Central, você imagina o que esse homem vai fazer, aleluia, no reino de Deus, ganhando almas para Jesus, pregando a minha palavra. Obviamente, quando o Espírito Santo de Deus conserta. Sabe por quê, irmãos? Deus pega os que não são para confundir os que são. Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia. Deus pega os doentes, aleluia, e transforma em pessoas curadas e saradas para fazer a obra de Deus. Quem crê que Deus vai te levantar para fazer a obra de Deus, aleluia? Eu levanto a Pedro. E sabe o que me chama a atenção? Deus, aleluia, Pedro andando com Jesus, ele resolvendo as coisas a ferro e fogo. Ele resolvendo as coisas a ferro e fogo. Andando com Jesus muito e muito tempo. No Getsemane que Jesus vai repreender Pedro da espada. Isso mostra, irmão, que Pedro já estava andando com a espada com Jesus há muito tempo. Seria como, Rafael, aleluia, entrasse um traficante aqui com a arma na cintura e em nenhum momento eu falasse para ele tirar a arma, repreendesse ele da arma dele.
Unjo ele, consagro ele em um momento. Sabe por quê, irmãos? Quem vai convencer a pessoa do pecado é o Espírito Santo. O meu dever aqui é apenas pregar a palavra. Mas quem vai convencer é o Espírito Santo. E é por isso, irmão, que muita religiosidade tem matado muito crente. Porque a letra sem unção mata. A letra sem poder de Deus mata. O que convence, irmão? A letra que tem amor e a letra que tem o poder de Deus. Aleluia. É o que Jesus fez com a mulher adulta. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Os fariseus estavam vindo com a letra. Na lei, manda matar. A lei mata mesmo, irmão. Mas a lei, com o amor de Deus e o poder de Deus, o amor de Deus, ela traz vida. Quem crê na palavra de Deus, ela traz vida. Aleluia. Jesus, irmão, aleluia, ele começa o seu ministério pregando. Porque não existe avivamento, aleluia, sem o ID. Não existe avivamento do rim, aleluia, se não cuidar do órfão. Não existe avivamento, aleluia, se você não se preocupa com a viúva. Não existe avivamento se você não preocupa com o seu próximo. Não existe avivamento se você não visita o seu irmão. Aí tem pastores que falam que é a ovelha que gera ovelha. Isso é mentira de pastor preguiçoso. Porque a Bíblia diz: ai dos pastores que não visita, ai dos pastores que não vai atrás das minhas ovelhas. A Bíblia diz que tem que largar as 99 e ir atrás da perdida. Não existe avivamento, aleluia, sem cumprir o ídolo. Mas olha o que a Bíblia diz em Romanos 10: como irão, Jaqueline, se não há quem pregue? Como pregarão se ninguém se dispõe a ir? Quão saudáveis são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Cadê esse povo que vai pregar a palavra de Deus aí? Aleluia. Eu quero profetizar que Deus vai encher o seu pé de poder, de lâmpada, aleluia. Da lâmpada, aleluia. De Salmo 119, 105, a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Deus vai enviar os teus pés para ir. Só que Jesus, irmão, aleluia, no meio desse id, ele não está pintando a parede de preto para atrair a multidão. Jesus não está colocando brinco na orelha para atrair a multidão. Jesus não está fazendo tatuagem para atrair a multidão, aleluia. Jesus não está afrouxando o evangelho para atrair a multidão. Jesus está pregando: Pedro, se tu está achando a palavra dura, pode ir para a tua casa. A voz ele canta, aleluia. Ei, aleluia. Jesus não vai afrouxar a palavra para atrair a multidão. Jesus fazia os milagres. Jesus fazia os prodígios. Torinha, aleluia. Mas ele não afrouxava a palavra, não. Olha o que ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Negar a si mesmo, você negar as obras da carne. A qual a Bíblia diz que é prostituição, lascívia, idolatria, inimizades, porfias, invejas. E hoje nós estamos vivendo o evangelho, que hoje os pastores viraram encantadores de bode. Os pastores de hoje, irmão, aleluia, estão com medo de pregar a verdade. Estão mais preocupados com o like do que com a verdade. Estão preocupados mais com a mídia do que com a verdade. Jesus não tem prazer em crente covarde. Jesus não tem prazer em pastor covarde. Jesus não tem prazer em profeta covarde. Jesus não tem prazer em missionário covarde. Aí você vê, Rafael, Pedro, aleluia, na hora que viu prega para acabar, se acovardou. Mas quando ele se enche do Espírito Santo de Deus, Jaqueline, a Bíblia diz, aleluia, que ele morre de cabeça para baixo, porque ele não se acha digno de morrer como mestre. E nós estamos vendo um bando de pastor herético, é um bando de podcast,
Cada um defende sua tese. E irmãos, e é debates, aleluia, que não tem proveito. Por quê? Porque ninguém vai abrir mão da sua tese. Aí bota padre contra pastor, testemunho de Jeová contra não sei quem. Nenhum vai abrir mão da sua tese. Nenhum. E todos defendem as suas razões. Todos falam que a Bíblia diz. E hoje nós estamos vivendo uma torre de Babel bíblica. Cada um tem sua razão, cada um tem sua verdade, cada um fala, não, a Bíblia diz. Se você for para o pastor no aniversário, vai dizer, a Bíblia diz. Se você for para o pastor da Mundial, também vai dizer. Da presbiteriana, da Assembleia, da Batista, da Reformada e tantas outras, eles todos vão defender as suas teses em podcast, nas igrejas, todos eles vão dizer, a Bíblia diz. Aí vem o apóstolo Paulo, que era Saulo, aleluia. Aleluia. O apóstolo Paulo, que era Saulo, Saulo era grande, Paulo é pequeno. Na presença de Deus, você que é grande, Deus faz pequeno, aleluia. Por quê? Porque Deus coloca você para depender dele, aleluia. Deus te coloca para depender dele. Saulo daqui a manhã que sabe, era doutor. Nenhum desses eruditos de ouro teórico, nenhum limpa chuteiras de Paulo, nenhum. Nenhum, irmãos, aleluia, limpa a chuteira de Paulo. E olha o que ele diz, Lúcio, aleluia. 1 Coríntios 2,15. O homem que é bacharelado em teologia, conhece a Bíblia, o hebraico, o aramaico, conhece tudo. Olha o que ele diz. O homem natural não consegue discernir as coisas do Espírito. Quem está falando isso aqui, irmãos, é um homem erudito que conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, hebraico, aramaico, contexto, subtexto, conhece tudo. E o mal dos teólogos de hoje é desprezar as coisas do Espírito. Verdade. O mal dos teólogos de hoje é minimizar as coisas do Espírito. E sabe o que eles estão fazendo? Através da heresia e da estribação de entendimento, estão expulsando o Espírito Santo de dentro da igreja. E é por isso que tem muito crente morrendo. Por quê? Está tendo muita letra, mas não tem poder. É muita letra, mas o morto não ressuscita. Muita letra, mas o demônio não sai. Muita letra, mas ninguém é cheio do Espírito Santo. Que letra é essa? Que letra é essa que não gera milagre? Se a Bíblia é viva e eficaz, e Jesus diz: se creres, farás obras maiores. E que letra é essa que não tem mais milagre? Que letra é essa que não expulsa mais demônio? Que letra é essa que morto não ressuscita? O cara da cadeira de roda não levanta. A igreja ainda é poder de Deus. Quem quer crescer no poder de Deus aí, aleluia? Cadê esses crentes que querem crescer no poder de Deus aí, aleluia? Tem muito teólogo que está como Saulo, está perseguindo o profeta, está sendo a Jerusalém que mata o profeta, aleluia. Os fariseus que eram letrados, aleluia, perseguiram Jesus, perseguiram, aleluia, Paulo, e estão perseguindo a igreja hoje, matando, aleluia, o Espírito Santo dentro da igreja. E é por isso que nós não vemos mais milagre. Mas aí Jesus diz, 2 Crônicas 7,14: e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, aleluia, se humilhar, orar, aleluia, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. É Deus dizendo: as mulheres do coque, irmão, aleluia, precisa se humilhar de novo, aleluia. A igreja precisa meter a cara no pão de novo para ter poder de Deus. A igreja precisa se humilhar, precisa descer, precisa orar. A igreja do Senhor precisa se humilhar. É verdade, gente. Precisa descer. E é por isso, irmão, sabe o que Deus faz? Eu fico vendo, irmãos, aleluia. É uns teólogos analfabetos. É uns teólogos, eles ficam discutindo até dízimo. Meu Deus, é tanta heresia, irmãos, é tanta heresia. Eu vou dar um dado aqui para os irmãos, vocês podem até pesquisar. Se não fosse os dízimos, irmãos, mais de 90% de igrejas pequenas como essa fecharia.
Os caras colocam só porque tem uns pastores que são ricos, mas se esquece que mais de 90% dos pastores pagam para ser pastor. Eles têm que trabalhar, porque se eles não trabalharem, ele passa fome. Aí fica um bando de hereges. E eu sempre isso lá no comentário no YouTube. Nenhum me questiona. Eu sou doido para não questionar nenhum, porque não tem argumento. É um bando, irmão, de pregadores hereges, a qual a Bíblia diz: dos hereges, desafasta-te. Está lá em 2 Timóteo 3. Tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Ai, irmãos, aleluia. Nós estamos vivendo os últimos dias. Sabe quem mandou matar Jesus? Não foi os romanos. Quem mandou matar Jesus foi os fariseus, doutores da lei. Mas só que essa Bíblia aqui, irmão, sem poder de Deus, ela mata. Sem poder de Deus, a igreja é um picolé da vassoura, aleluia. Esta palavra aqui, sem poder de Deus, sem santidade, irmão, aleluia, a igreja vira um picolé. Irmão, quando Jesus foi batizado, Rafael, a primeira coisa que o Espírito Santo de Deus leva ele para onde estou indo? Para o deserto. Lá para o deserto, irmão, Deus te coloca pequeno. Lá no deserto, Deus te coloca tu para depender dele. Lá no deserto, o diabo vai te tentar. E o diabo, irmão, no deserto, Rafael, ele usou a palavra para enganar muito crente. E o diabo, nesses últimos dias, está usando a palavra de Deus nas redes sociais para enganar muito crente. É um desigrejado que fica: a igreja é nós, irmãos. A igreja somos nós. Só que eu quero aplicar um contexto aqui para vocês. Quando Dom, aleluia, Deus mandou, aleluia, Deus deu para Davi para construir um templo. Este templo era para receber o quê? A presença de Deus. E o templo que Deus mandou Salomão fazer era de parede e concreto. Tá certo que tinha algumas coisas ali que tinha ouro, tinha tudo. Mas tinha parede, tinha concreto, tinha tábua. E era templo feito pelas mãos. E a presença de Deus desceu. Hoje a presença de Deus está em nós. E nós temos que vir para o templo para adorar o Senhor. Porque 1 Coríntios 12, a Bíblia diz que a igreja é um corpo. Um depende do outro. Então nós precisamos congregar. Nós precisamos estar juntos. Não tem esse negócio de você congregar em casa, não. A época que mais fechou a igreja e mais desviou o crente foi na época do Covid. Por quê? Porque os crentes estavam onde? Em casa. Adorando o quê? Fazendo culto no YouTube, na internet. Foi a época que os crentes mais desviou. Teve época que as igrejas, foi a época que as igrejas mais fechou. Porque não existe esse negócio de congregar em casa. Isso é coisa de desviado, de crente carnudo que não quer compromisso com Deus. Porque a Bíblia diz, Hebreus 13:17: obedecei os vossos pastores, porque eles zelam e velam pelas vossas almas. O primeiro princípio do bode: meu negócio não é com o homem. Aí, Doinha, vamos lá, seu negócio não é com o homem, não? Ué, Abraão, Isaac e Jacó, eles eram de carne e osso, sabia? Era, não é? Abraão, Isaac e Jacó não eram de carne e osso? Não tomaram conta do povo? Os juízes que Deus colocou para cuidar do povo não eram de carne e osso? Moisés, Josué, o próprio José, antes de Moisés, ele não era de carne e osso? Os profetas, maiores e menores, não eram de carne e osso? O próprio Jesus desceu aqui na terra em carne e osso. Ele não desce com Deus. Aleluia. Ele desce em carne e osso, porque a Bíblia diz em João que ele é o verbo que se fez. Ele desceu em carne. Seu negócio não é com homem, não, meu irmão. Então pede para Deus mandar o anjo Miguel e Gabriel te pastorear, então. Porque, meu irmão, se você é ovelha, você precisa obedecer à autoridade espiritual. Se você não for ovelha, irmão, você é bode. E a Bíblia
diz em Mateus 25, Eliana, que os bodes ficarão à esquerda, as ovelhas à direita. Aleluia. Irmão, não existe avivamento sem obediência. Não existe avivamento sem o amor de Deus. 1 Coríntios 13, Carlinhos. Você pode, irmão, falar a língua dos homens. Você pode abrir obras no Brasil e no mundo. Você pode ganhar o que for. A Bíblia diz: sem amor, nada adianta. Ou você tem o amor de Deus, irmão, aleluia, ou não existe avivamento sem amor de Deus. E quando você tem o amor de Deus, é a primeira característica dos frutos do Espírito: caridade. É o amor de Deus. Caridade é o amor de Deus. É a primeira característica dos frutos do Espírito. Pode olhar. Gálatas 5, 22. É a primeira característica do fruto do Espírito. E esses frutos, irmão, aleluia, quando você tem o amor de Deus, o que você faz? Você cumpre o íntimo. Você dá vida. Foi o que Jesus fez. O que eu tenho que fazer? Dar vida? Então eu me ofereço esse sacrifício. Hoje, irmão, o culto racional é você se sacrificar pelo mundo. É você fazer a vontade de Deus. Está na Bíblia. A oração mais famosa do mundo seja feita assim na terra. Porque, irmão, o mundo físico é ligado no céu e na terra. Liga aqui e liga lá. E a vontade de Deus, irmão, a primeira coisa, você pode ter certeza, a primeira coisa que Deus quer de tu, independente de tu é levita, cantor, pregador, evangelista, não interessa o que tu é, Deus vai falar: vai pro íntimo. E Deus, Lúcio, vai te revelar as ovelhas perdidas das casas de Israel. Tem muita gente aí pedindo socorro. Tem muita gente aí atribulada. Tem muita gente aí querendo se matar. Tem muita gente aí querendo desistir. Irmão, eu encerro essa mensagem aqui. Jesus, Lúcio, depois que ele ressuscita, ele fica 40 dias na terra. 40 dias na terra. Pedro nega Jesus quantas vezes? Jesus faz quanta pergunta para Pedro? 3. Ele faz um conselho com Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então, cuida. Porque a maior missão não é ganhar, é cuidar. E obra de Deus, não pensa numa coisa difícil que é cuidar. E cuidar não é só para o pastor, não é só para o missionário, não é só para o evangelista, é para você também. Porque a Bíblia diz lá em Tessalonicenses que os obreiros, Jaqueline, têm que repreender os que trazem desordem no meio da igreja. Olha para esse irmão falar: a obra é com você, meu irmão. E não tem como fugir. Jesus deixou: o mandamento é amor. O amor tudo crê, o amor tudo sofre, o amor tudo suporta. O amor, irmãos, ele aguenta a pancada. E para dar com Jesus, você tem que ter amor. Por que muito crente desvia? Porque não tem amor. Porque para andar com Jesus tem que aguentar pancada, tem que aguentar pressão, tem que aguentar calúnia, tem que aguentar ingratidão, tem que aguentar tanto. E uma das coisas primordiais, tem que saber andar sozinho. Porque, irmão, você vai ser odiado de todos. Deus vai te deixar sozinho. Mas olha para esse irmão e fala: mas Deus vai estar com você. Olha assim, ele mais forte: mas Deus vai estar com você. Põe de pé. Aleluia. Não existe avivamento sem